Meus queridos, falar de escatologia, que é o estudo, né? É uma palavra de origem grega, skatós, que significa último, e logia, ou logia, que significa estudo. Então, estudo das últimas coisas. Então, o que nós vamos começar aqui hoje é muito especial. Se você tiver caneta, se você tiver papel, se você tiver alguma coisa para você anotar, se você quiser colocar no seu celular, faça isso, grave, memorize, aprenda, releia, chegue em casa, vá assistir a transmissão do culto, para você rever novamente. Nós vamos só começar hoje, vocês vão ter um mini curso de escatologia, durante essa e as próximas sextas-feiras. É um tema que precisa de uma linha de raciocínio. Por quê? Porque existem várias linhas de raciocínio acerca das últimas coisas, e é um dos temas mais difíceis de se falar na Bíblia. Por quê? Porque muito do que nós vamos falar não aconteceu ainda vai acontecer. Então nós apenas presumimos, imaginamos que será assim, com base na revelação da palavra de Deus. Já de antemão, eu quero ratificar uma coisa que eu sempre tenho falado. Não existe no mundo um livro como a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, olha, isso aqui que Deus nos deixou, não tem nada mais precioso, mais maravilhoso, nesse mundo não tem nada que se compare ao que está escrito aqui. Se as pessoas soubessem, eu estava comentando, eu não me lembro com qual, não sei se foi com Isaac, eu estava comentando isso, mas se as pessoas soubessem o que está escrito aqui, o que Deus revelou aqui, as pessoas viveriam uma vida totalmente diferente. Porque o que Deus deixou aqui, irmãos, tem um valor inigualável, não tem nada no mundo que se compare às Escrituras Sagradas. Você pode pegar o maior prédio, o arranha-céu do mundo, o valor desse prédio não se compara ao que está escrito aqui. E quanto mais eu leio, e releio, eu vejo a revelação de Deus como o maior prêmio que eu e você poderíamos receber. Não tem nada igual, irmãos. Então, se você não dedica tempo à palavra de Deus, você não está dedicando tempo para aquilo que é mais precioso desse mundo. Amém? Então, começando a introdução do que nós vamos meditar aqui, por que é importante estudar escatologia? Por que é importante estudar as últimas coisas, as profecias bíblicas? Primeiro, porque, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo ele descreve um acontecimento que será o arrebatamento da igreja. E nós não vamos falar do arrebatamento agora. Mas Paulo ele descreve para uma igreja que estava triste, angustiada. Por quê? Porque eles estavam aguardando Jesus para a sua época. Por isso que Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ou seja, eles aguardavam a vinda de Jesus já no primeiro século da igreja. Eles viviam nessa perspectiva ou nessa expectativa. Jesus já está quase voltando. Mas os irmãos estavam tristes, por quê? Porque os irmãos que estavam morrendo na igreja de Tessalônica, eles achavam que os que morreram não tinham mais salvação. Por quê? Porque eles precisavam estar vivos para a vinda do Senhor. Por isso que o contexto dos escritos de Paulo aqui é esse. É uma igreja que está achando que os que morreram não têm opção de ir para o céu. Aí Paulo escreve: entenda uma coisa, não sejam ignorantes, não sejam leigos acerca disso. Por quê? Porque nós, os que estamos vivos, não precederemos, ou seja, nós não seremos primeiro do que os que dormem, mas não, os que dormem, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, ou os que estivermos vivos, seremos
arrebatados, transformados, e nos encontraremos nos ares com o Senhor. Mas o último versículo do que nós lemos aqui desse escrito, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, estudar a escatologia significa ter consolo, ter esperança, viver uma vida vigilante e preparada, porque não sabemos o dia nem a hora. Temos também entendimento que há um propósito divino na revelação das últimas coisas. Há também resposta para as nossas dúvidas, porque todos nós temos dúvidas, perguntas a serem feitas e elaboradas. Estudar escatologia, estudar o fim dos tempos ou as profecias, vai gerar em nós um anseio e uma fidelidade maior à palavra de Deus. Nós temos nos estudos da escatologia algumas ramificações, algumas correntes teológicas, como por exemplo o pré-milenismo, chamado de clássico, que ensina que Cristo voltará antes dele reinar na terra. Após o milênio ocorrerá o julgamento final e a criação de novos céus e nova terra. Há os dispensacionalistas, que são aqueles que, semelhante ao pré-milenismo clássico, enfatizam uma distinção entre Israel e a igreja. Também enfatizam o arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há os que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, chamado de mesotribulacionista. E há os que creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Esses irmãos entenderam? Nós temos aqui 3 tipos de situação para nós resolvermos. Primeiro, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Por exemplo, a igreja passará pela grande tribulação ou não? As 3 correntes teológicas de ensino escatológico têm base bíblica. As 3 têm versículos bíblicos para defender ou para enfatizar a situação. Independente, irmão, se Jesus vai voltar no início, no meio ou no fim, o que importa é que ele vai voltar. Isso é fato. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então é importante entendermos a fonte dessa revelação, porque um dia Deus, antes que as coisas acontecessem, Ele decidiu deixar escrito, para que quando as coisas acontecessem, nós pudéssemos olhar e dizer, só Deus poderia saber disso. Então, o primeiro tópico de hoje vai falar, não sei se vocês vão conseguir ver, no telão, né? Profecias messiânicas, restauração de Israel e o dia do Senhor. Então, hoje especificamente, nós vamos falar sobre profecias messiânicas. Desligar a luz para poder enxergar. Desliga ali essas luzes aqui para ver se fica melhor aqui a visualização. Para a gente ter um... Não, desliga primeiro essa daqui, para a gente ver. Porque se desligar do fundo, a transmissão fica ruim, fica escuro. As profecias messiânicas algum desses aí desliga, ué. É algum desses aí que desliga. Mas vamos começar aqui, até que ele... Pronto, achou um, agora a outra. Desliga a outra também. Melhor assim? Não? Então, desliga, pronto. Melhorou assim? Dá para ver? Pronto, então vamos continuar. Primeiro falando das profecias messiânicas, ou seja,
as profecias do Antigo Testamento que mostravam que o Messias haveria de vir. Por exemplo, irmãos, para os judeus, Jesus, o Messias ainda não veio. Vocês estão entendendo? Para o judeu, o Messias, o Machia, ainda não veio. Para nós, o Messias foi Jesus Cristo. Foi não, é Jesus Cristo. Para eles, não. Eles ainda estão aguardando o Messias vir. E isso é uma profecia bíblica. É importante eles continuarem crendo assim. Então nós vamos ver algumas profecias do Antigo Testamento que falavam de Jesus Cristo. Primeira profecia está em Isaías 7,14. Abra a sua Bíblia ou anote. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Prega a Bíblia, nós estamos em um culto de ensino. Então a Bíblia é o nosso manual. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pode? Não. Diz assim, portanto, eu quero que você ache na Bíblia, não vai pôr no telão não, é para você procurar na Bíblia e marcar. É bom que você folheie a Bíblia e aprende. Isaías 7,14 diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia de Isaías, irmãos, ela foi escrita por volta de 700 anos antes de Jesus nascer. O livro do profeta Isaías, que é considerado um profeta messiânico, é uma mini Bíblia de 66 capítulos. Então Isaías recebe a revelação antes do cativeiro babilônico, irmãos. Antes do cativeiro babilônico, Isaías está dizendo, eis que o Senhor vos dará sinal, que é, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, essa era uma profecia messiânica. Aconteceu ou não? Se cumpriu ou não? Na mulher chamada Maria. Uma mulher bem-aventurada e escolhida por Deus para revelar a humanidade de Jesus Cristo. Segunda profecia messiânica está em Miqueias 5:2. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai falar do local aonde ele nasceria. Olha aí, irmãos. Miqueias está recebendo a revelação aonde o Messias nasceria. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias recebe a revelação de onde Jesus nasceria. Belém. Essa profecia se cumpriu ou não? É só ler o Novo Testamento. E você vai ver que Jesus nasceu em Belém. Cumprindo a profecia. Terceira profecia vai falar do ministério e da rejeição de Jesus. Isaías 53:3. Muito conhecido esse texto do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, que diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa profecia se cumpriu na crucificação de Jesus Cristo, revelando o seu sofrimento. A outra profecia também em Isaías 53:5, que fala do sacrifício e da expiação de nosso Senhor, quando diz, mas ele foi ferido
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso aqui é 700 anos antes de Jesus nascer. A revelação messiânica do profeta Isaías. Salmo de número 16, verso de número 10. Vai falar sobre a ressurreição e sobre o reinado de Jesus. Olha o que diz o Salmo de número 16, versículo de número 10. Vou esperar que você encontre. Diz assim: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, não deixarás o corpo do Messias se desintegrar, nem ficar preso nas ânsias da morte. Ou seja, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Abra sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7, do versículo 13 ao versículo 14. Antigo Testamento, Daniel. Logo após o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, você vai passando em conta Daniel. Capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ou seja, o reino de Jesus é um reino eterno, e ele foi recebido no céu, e ele recebeu todo domínio, todo poder, toda glória, toda majestade que esse mundo poderia dar. Jesus recebeu por direito, por ter dado a sua vida na cruz do Calvário. Essas profecias, irmãos, todas já se cumpriram. O que eu estou lendo aqui a vocês são profecias que se cumpriram, profecias messiânicas, ou seja, profecias acerca de Jesus. O Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se você ler o Salmo 22, ali tem uma revelação profunda, escrita centenas de anos antes de Jesus nascer. A morte por crucificação nem era tão popular assim. O Império Romano nem existia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eu digo que a palavra de Deus, ela é esplêndida, ela revela coisas que a humanidade, se soubesse, estaria aproveitando tudo que está escrito. Meus irmãos, quando eu olho para a estátua de Nabucodonosor, como que Deus dá uma revelação daquela para o rei Nabucodonosor? A estátua, sua cabeça era de ouro, seus braços e peito era de metal, de bronze, de prata, perdão, de bronze não, de prata. Os dois braços e o peito eram de prata. O seu tronco, de bronze. Suas pernas, de ferro. E os pés, de ferro e de barro. E aí Nabucodonosor se perturba com aquela revelação. Irmãos, Nabucodonosor foi um dos maiores reis dominantes desse mundo.
Depois da Assíria, foi um dos maiores impérios até então. E Deus está dando para o rei Nabucodonosor um sonho, que ele vê uma estátua. E essa estátua representava os reinos futuros. Se você lê história na escola, pega um livro de história, e você vai ler lá sobre os grandes reinos do mundo. Você vai ler lá. Aí você vai ter lá o primeiro reino, provavelmente, babilônico. Isso eu estou falando de reino a nível mundial. Depois de babilônico, os medos e os persas. Depois dos medos e dos persas, os gregos. Depois dos gregos, depois de Alexandre o Grande, Roma. E depois de Roma, quem é o império dominante depois de Roma? Ninguém. A estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, era o reino atual. O reino babilônico. Depois do reino babilônico, iria se levantar dois reinos contra a Babilônia, representado pelos dois braços de prata. O reino Medo-Persa, Ciro e Dario, que se levantaram e destruíram o império babilônico. Depois se levantaria mais um reino, representado pelo bronze, que era o reino grego. Um menino muito famoso, chamado Alexandre o Grande, imperador grego, que dominou a sua época, mesmo sendo tão jovem, já estava profetizado sobre ele. A Bíblia já falava que ele iria se levantar como um grande rei. Depois, quem venceu o Império Grego? O Império Romano, representado pelas pernas de ferro. Não teve um império tão cruel como o Império Romano. Eles realmente governaram com ferro, de forma ferrenha. Mataram muitos opositores. E por que as pernas? Porque foi o império mais longo da história da humanidade. 1425 anos de império. Foi o Império Romano. Quem venceu o Império Romano? Jesus Cristo. A palavra poderosa de Deus. Só que Nabucodonosor se perturba, por quê? Porque ele vê que uma pedra pequenininha surge do nada. E essa pedra vem e bate nos pés da estátua. Os pés eram de quê, irmãos? Barro e ferro. Só que barro e ferro não se misturam. Na construção civil, barro e ferro não se misturam. Ou seja, Jesus, o Pai, estava revelando para Nabucodonosor que os reinos que viriam depois do Império Romano seriam reinos fortes e fracos. E um dia, uma pedra surgiria pequenininha e derrubaria aquela estátua. Ou seja, derrubaria todos os reinos do mundo. Quem é essa pedra, irmão? Quem é essa pedra angular, rejeitada pelos homens, mas depois tida como pedra principal, pedra de esquina? Ele mesmo diz: eu sou a pedra, aquele que passa por mim vai tropeçar se não fizer as coisas certas. Eu sou a pedra que sustenta a igreja, eu sou a pedra que se torna um alicerce desse corpo inabalável. Quem é essa pedra, irmãos? Jesus Cristo, que vem com o seu reino para destruir todos os reinos que passaram por esse mundo e implantaram um reino eterno. Glória seja dada a Deus. Você pode louvar o Senhor? Desses 5 reinos representados pela estátua de Nabucodonosor, ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro, todos já passaram. Nós estamos hoje vivendo o reino de barro e de ferro. Daqui a pouco, quando ele vier em sua glória, ele implantará o seu reino físico aqui na terra, e todas as nações, povos e línguas experimentarão um reino de paz, de justiça e de igualdade. Não é um reino democrático, não é um reino comunista, não, é um reino
teocrático, ou seja, é Ele no centro de todas as coisas, é Ele que comanda, é Ele que governa, é Ele que rege, é Ele que cria as leis, é Ele que vai dominar esse mundo que nós aqui estamos. Esse reino é representado pelo milênio, que nós vamos ver daqui a algumas semanas. Eu estou apenas fazendo a introdução. Então, essas profecias messiânicas, muitas já se cumpriram. Muitas já se cumpriram. O reino de Deus já começou a operar nesse mundo. Aonde? Dentro de nós. Você já está inserido no reino de Deus. Nós já estamos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus já governa através de nós, dentro de cada um de nós. Então, quando eu me submeto a esse reino, quando eu me submeto ao senhorio dele, eu estou dizendo: Senhor, o teu reino já está atuando em minha vida de forma espiritual, para que daqui a pouco ele opere de forma material, nesse mundo em que nós estamos, aonde Deus restaurará todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós vamos agora falar sobre restauração de Israel. As profecias do Antigo Testamento também falam sobre a restauração de Israel após o exílio e o retorno à terra prometida, além de uma futura restauração espiritual e nacional, que aponta para o reino messiânico. Nós falamos das profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus Cristo. Não tem como negar, irmãos. Não tem como negar os reinos que vieram. Não dá para negar Alexandre o Grande, está na história. Não dá para negar o reino romano, está na história. Não dá para negar o Medo-Persa que venceu o Império Babilônico, está na história. Se não tivesse na Bíblia, mas está na história, não dá para negar. Assim como as profecias, Jesus verdadeiramente nasceu, irmão. É por isso que nós estamos em 2024. Senão, nós estaríamos no ano 5.000 e alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus, quando nasceu, ele dividiu a história. Existe uma história antes de Jesus e uma história após Jesus Cristo. Então, não dá para negar as profecias messiânicas, elas realmente aconteceram. Agora, existem profecias que também falam da restauração de Israel. Vamos lá? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Primeira profecia, o retorno do exílio. Vocês lembram que Israel foi levado cativo para a Babilônia? Sim ou não? Israel foi levado cativo, Babilônia veio, entrou em Jerusalém, destruiu tudo, derrubou os muros, derrubou o templo. Foi uma loucura, irmãos. A Jerusalém ficou em pedras. Foi tão terrível que Jeremias, o profeta Jeremias, fez um livro exclusivo para esse momento, que é Lamentações. Lamentações de Jeremias é um livro pós-destruição de Nabucodonosor. É um livro fúnebre, para vocês verem que realmente aconteceu. Mas existia profecia que eles iriam retornar para a sua terra. Primeira profecia, Jeremias 29, 14. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele profetiza em um momento que antecede a invasão babilônica em Israel. Ou seja, em um momento que antecedeu, que foi antes. Mas ele também participou da invasão. Então ele tem propriedade para escrever o que ele escreveu. Jeremias 29, 14 diz: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então Deus está dizendo: ó nação, antes que acontecesse a invasão babilônica, eu vou trazer vocês de volta. Vocês serão espalhados, mas eu reunirei vocês novamente para trazer para a terra da onde eu tirei vocês. Segunda profecia sobre a restauração nacional de Israel está lá em Ezequias 37.
Ezequias já é o profeta do cativeiro. Quando Ezequias profetiza, ele já estava preso em Babilônia, cativo em Babilônia, não preso no sentido de estar encurralado, mas cativo na terra de Babilônia. Os irmãos entenderam? Presta atenção aqui, Primeiro eu falei de Jeremias, que profetizou antes do cativeiro babilônico acontecer. Agora eu estou falando de Ezequias, que profetizou no cativeiro babilônico, certo? Olha o que ele diz em 37, 21 ao 22. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde foram, e os congregarei de todos os lados, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha aqui, irmãos, o que é que o profeta Ezequiel está dizendo? Um dia, Deus está dizendo, eu vou trazer todo mundo de volta, e vocês voltarão a ser nação. Sabe quando é que isso aqui aconteceu? Provavelmente 1946, após a Segunda Guerra Mundial. Israel ganha o direito, com um voto de Minerva, um voto inclusive de um brasileiro, Israel ganha o direito de voltar a ser nação e voltar para a sua terra natal. Olha isso aqui, irmãos. Após a Segunda Guerra Mundial, aonde os judeus, mais de 6 milhões de judeus foram massacrados por Hitler e seu império germânico. Em 1946, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ou foi 46 ou foi 47, Israel ganha o direito de voltar para a sua terra, e volta a ser nação de Israel. A profecia aqui é bem antes, se cumprindo em nosso século. Em nosso século. Ainda falta mais acontecer. Por quê? Porque Deus está dizendo que haverá um só rei, e esse rei reinará eternamente. Quem é esse rei, irmãos? Quem é esse rei, irmãos? Jesus. É por isso que quando Israel vê ele tocar no Monte das Oliveiras, e olhar para as mãos, e ver as mãos furadas, eles se envergonharão e lamentarão, porque não reconheceram o Filho de Deus que veio a esse mundo como Salvador e Messias. Louvado seja o nome de Jesus. Terceira profecia fala da restauração espiritual de Israel, que é profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29. Um dos últimos livros do Antigo Testamento, Joel 2, 28 ao 29, que diz: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito. Isso é uma profecia para Israel, para a nação de Israel, que ainda se cumprirá, quando Deus restaurará o lado espiritual daquela nação. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, irmãos, primeira parte eu falei das profecias messiânicas, que revelaram Jesus Cristo. Depois eu falei das profecias acerca de Israel, da restauração de Israel, tanto como nação, como povo, como também de forma espiritual. E agora, nós vamos falar sobre uma profecia que é o dia do Senhor. Muitas vezes na Bíblia, nós temos lá, o dia do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo profético que refere-se a um tempo futuro de juízo divino e redenção. Inclui eventos de julgamento sobre as nações e a salvação do povo de Deus. Esse dia será um dia marcante
um dia único que nunca houve no mundo. Não um dia necessariamente de 24 horas, mas um dia que Deus marcou, irmãos, para todo mundo comparecer diante dele. Aí eu pergunto, se as profecias messiânicas se cumpriram, sim ou não? Sem religiosidade, irmão. Isso aqui é algo que eu não preciso ser crente para saber que aconteceu. Está na história da humanidade. Se as profecias messiânicas aconteceram, se as profecias acerca de Israel aconteceram, será que as outras não vão acontecer também? Será que as outras não vão acontecer também? Olha o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. Isaías 13, 9. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 13, versículo 9. Aí quando você achar Isaías, você coloca assim do lado, de caneta. O dia do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 13, versículo 9. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com indignação e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Olha a característica do dia do Senhor: prestação de contas. A humanidade vai olhar para mim e vai prestar conta. Todos os povos vão ter que se ver comigo, diz o Senhor. E é nessa época em que os pecadores serão destruídos. Quais pecadores, pastor? Os pecadores que não tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Joel capítulo 2, versículo 31 ao 32, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 31 ao 32 diz: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha essa profecia aqui. Joel está dizendo que, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, ou seja, o sol vai escurecer, a lua vai ficar vermelha. Vocês já viram isso acontecer? Vocês já viram lua de sangue? Nunca viram? Ano passado aconteceu pelo menos umas 3. Pode pesquisar no Google aí, lua de sangue 2023. Você vai ver lá. Joel já estava profetizando aqui, ó, como sinal. Antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, vocês vão ver o sol ficar escuro algumas épocas do ano. Vocês vão ver a lua se tornar da cor de sangue algumas épocas do ano. Olha o que ele está dizendo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem. O que Joel está dizendo? Vai haver uma época aonde aqueles que não foram arrebatados e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias vão fugir. Jerusalém será cercada. Jerusalém será cercada por todas as nações do mundo. Meus irmãos, hoje Israel é odiado por muitas nações. Israel está cercado por nações inimigas. Não tem um vizinho bom em Israel. Nenhum. Todas as nações vizinhas de Israel são inimigos de Israel. Só que a Bíblia diz, nós vamos ver muito isso ao decorrer das semanas, que todas as nações vão cercar Israel. E os judeus serão encurralados. Por que que Deus está dizendo, ó, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor vai preservar, porque eles vão correr para o monte das oliveiras. Olha como a Bíblia se conecta, irmãos. Quem foi
que antes de ascender aos céus tocou no Monte das Oliveiras? Jesus Cristo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Antes dele subir aos céus, ele passou 40 dias aqui. Depois dos 40 dias, ele chama os seus discípulos, leva para o Monte das Oliveiras, e quando ele está falando com os discípulos, ele começa a subir. Quando ele sobe, as nuvens o cobrem, né? Cobrem ele. Aí 2 anjos aparecem e dizem assim: ei, vocês estão aí olhando para cá por quê? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Ou seja, os anjos estão dizendo, assim como ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai descer e tocar no Monte das Oliveiras. Aí esse monte, ele vai se abrir. Ele vai se partir no meio. E Israel vai olhar para ele, a quem eles transpassaram, diz a Bíblia. Vai olhar para o transpassado, vai olhar para aquele que tem as mãos furadas, que Tomé tocou, dizendo, é verdade, eu toquei nele, morreu dizendo isso. Eu toquei em Jesus, eu vi lá os furos na mão dele. Vão olhar para ele e vão lamentar e dizendo, ele era o Messias. E nós não reconhecemos isso. E naquele instante, Deus vai salvar Israel do anticristo e de todas as nações que cercaram Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. E nós só estamos no começo. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Eita, que tem gente que vai ter dificuldade de achar Zacarias, viu? Mas está na Bíblia, irmão. Se você não sabia, está na Bíblia. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Penúltimo livro do Antigo Testamento, lá no finalzinho. Zacarias 14, 9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Ele vai reinar por toda a terra, irmãos. Aleluias. Vai existir esse dia, aonde o Senhor trará o seu reino sobre o mundo. Glória seja dada a Deus. E tudo isso que eu falei aqui, são profecias que já se cumpriram, e umas que ainda vão se cumprir. É por isso, irmãos, que aqui tem tudo que eu e você precisamos. Palavra de Deus. Deus já deixou escrito, para na hora que você ver acontecer, você glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Porque o Senhor decidiu se revelar e deixar escrito, tanto profecias que já aconteceram, como profecias que ainda vão acontecer. E sabe qual é a coisa mais extraordinária disso tudo? É que nós somos chamados geração eleita, povo adquirido, aleluia, sacerdócio real do Senhor, nação santa, aleluia. Todos aqueles que acreditam e que confiam em Jesus Cristo, irmão, não é confiar em um nome dado entre os homens, não, é confiar no nome que está acima de todo nome. Para quê, pastor? Para que você tenha consolo, para que você tenha esperança, para que você creia na segunda vinda de Jesus Cristo, para que você se arrependa e viva uma vida de santidade. Nós somos desafiados a viver uma vida de santidade, lutando para abrir mão do pecado, das coisas erradas, do enriquecimento ilícito, da prosperidade que não glorifica a Deus, das coisas erradas deste mundo. O mundo só está ladeira abaixo, irmãos. As pessoas não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado. Aquilo que era certo agora virou errado, aquilo que era errado agora virou certo. Está tudo contrário, mas aqueles que esperam no Senhor não podem se embaraçar com as coisas desse mundo. Continue olhando para cima, continue olhando para Jesus, continue crendo na sua palavra. Enquanto Ele não volta, vai trabalhando, vai produzindo,
vai ganhando vidas, testemunhando acerca de quem Jesus é, vai discipulando pessoas. Não fique esperando Jesus sem fazer nada. Olhe para o que Ele prometeu a mim e a você, e em breve a trombeta vai soar. Aleluias! Esse céu vai se abrir, irmãos, e nós seremos chamados, ou antes da tribulação, ou no meio, ou depois, não importa. O que importa é que nós seremos chamados para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas eu creio que será antes da tribulação. Eu creio assim. Se você crê que vai ser depois, também não tem problema, nós continuamos sendo irmão. Na hora a gente vê se é antes ou se é depois. Amém? Glória a Deus. As horas já se foram. Não vai dar para a gente fazer o momento de aplicação. Mas não perca a próxima sexta-feira. Por quê, pastor? Porque se você perder, você vai quebrar a sequência de estudos que nós vamos fazer. Se você só vier daqui a 2 sexta-feiras, você não vai entender mais nada. Então, para você entender tudo, você precisa vir na próxima sexta-feira. Amém? Discutam isso em pequenos grupos, releiam os textos no pequeno grupo, discutam a palavra de Deus, a escatologia, o estudo das últimas coisas, leiam Daniel, vejam lá a estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, façam isso em casa e em família, e o nome do Senhor continuará sendo exaltado e glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso. Pastor Robson, com continuação.